Então, sejam muito bem-vindos, né? A mais uma aula aí de manutenção elétrica e predial, né? Então, não tem como a gente falar de manutenção sem falar, né, de um dos aspectos, né, é o prontuário das instalações elétricas, que a gente abordou em aulas anteriores, e também, né, questões de meio ambiente, né? Nesse intuito, e aproveitando, né, que a gente já ia falar sobre a dica de hoje, né, do Senai Play, eu resolvi sincar, né, para a gente ter um olhar a mais aí sobre a questão do meio ambiente. Então, eu sinquei aqui o vídeo, já até deixei já disponível no chat da aula, né, o link do vídeo, né, e para a gente ter, né, uma visão de questões ambientais, né? Por exemplo, tem indústrias aí que você tem, por exemplo, acontece bastante, o pessoal faz o tingimento, né, de calça jeans, por exemplo, e esse tratamento aí dos resíduos aí da tinturaria, ele deve ser feito, né, antes de ser liberado para o que são chamadas águas cinzas, né? Antes de ser liberada essas águas cinzas, tem que fazer o tratamento, retirar os resíduos da tinta, né, que fica no tecido, para aí você liberar para o esgoto, né? Você não faz simplesmente a liberação igual a gente, né, que a gente paga, geralmente a gente paga a água e o tratamento da quantidade de metro cúbico, né? Assim como lá na energia, a concessionária de energia local monetiza com quilowatt-hora, né? A concessionária aí de água, ela monetiza a quantidade de metro cúbico que você utiliza, né, o volume, e proporcional a essa quantidade que você utiliza, também ela cobra, né, a monetização pelo tratamento da quantidade equivalente que você utilizou, né? Já o da energia, não, né? Da energia, você paga, né, o consumidor comum, ele paga a quantidade de quilowatt que ele utilizou. Já o comercial grande, né, quando tem um contrato de demanda, e o industrial, né, ele faz aquele contrato de demanda setando uma quantidade X dentro, por exemplo, um transformador de, sei lá, de 150, e a demanda total, vamos supor que deu 138, né? Então, dentro do contrato de demanda do transformador de 150, ele vai pagar um valor fixo, né? Caso ele utiliza a demanda até aquele valor que foi contratado durante o período de um ano, né? A gente fazendo aí um retrospecto aí principalmente que vocês devem ter visto em projetos industriais, né? Então, se não for feito a correção do fator de potência, né, se tiver uma tarifa de ultrapassagem, às vezes, nesse período de um ano, você contratou 50%, né, da sua planta, então, durante um ano, você vai poder usar a demanda de 50% do total da planta que você tem instalado, né? Então, são vários aspectos. E eu achei interessante, dentro dos 6 capítulos que vocês têm no livro didático aí do Senai, né? Eu achei importante já unir o material a mais dentro dessa iniciativa aí do Senai, né? De fornecer materiais auditados, ou seja, você não vai precisar procurar para saber se esse material, as informações dele são verossímeis ou não, né? Ele foi auditado por profissionais e, né, e também é um olhar a mais aí dentro, né, do que tange a matéria de vocês aí, que é a parte de manutenção predial industrial. Então, eu vou liberar o vídeo aqui. E aí, depois dessa breve explanação aí, eu vou abrir aí para questionamentos aí, se houver, tá ok? Deixa eu só fazer o compartilhamento aqui. Já deixei ali na agulha ali o vídeo. Só um minutinho, pessoal.
Eu ter o cuidado aqui, pera, deixa eu ativar o som do computador, né, para vocês poderem ouvir a explanação de Senai Play. Ok, tá compartilhado aí. Agora, pessoal, vou liberar aqui o vídeo. Daí, talvez no decorrer do vídeo ou depois, né, dele passado aí, a gente foca aí nessa parte do capítulo 6, que foi o último capítulo aí da matéria de manutenção, né, predial, industrial e elétrica. Só um minutinho. Com o passar dos anos, ficou claro que não dá para separar civilização e meio ambiente. Durante muito tempo, o homem não respeitou a natureza. Mas o que existe hoje é uma movimentação para que cada vez mais nós e o planeta estejamos em perfeita harmonia. No Brasil, qualquer atividade que envolva recursos ambientais depende de uma autorização do IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Para conseguir essa licença obrigatória, as empresas precisam cumprir uma série de requisitos de gestão ambiental. Com as ações de gestão ambiental, o mercado abre espaço para aquele profissional que monitora as etapas de prevenção, estudos e recuperação. O técnico em meio ambiente. Só fazendo um adendo aí, pessoal, antigamente, todos os profissionais, seja o da civil, né, é óbvio que o ambiental ele está de fora, né, mas outros profissionais que não eram da engenharia ambiental, eles estavam, como se diz, dependendo do aval no que tange esse requisito, né? Igual ele falou aí, né, da questão de aprovação aí pelo IBAMA, por exemplo, né, aprovação aí dos órgãos competentes na questão, né, de liberação, tratamento aí de resíduos, né, que são gerados, seja resíduos químicos, né, resíduos até na parte aí de construção, né, seja na parte civil, seja na parte elétrica também, né, que sobram aí. Então, dependia única e exclusivamente. Já tem um tempo, por exemplo, o engenheiro eletricista, eles acrescentaram uma atribuição, uma não, né? São algumas atribuições no que tange a aprovação de, por exemplo, faixa de servidão. Essa faixa de servidão é aquela, eu não sei se eu comentei com vocês, né? É um retângulo ali que fica a, entre onde passa a linha de distribuição, por exemplo, né, na zona rural, e aí você tem que fazer a limpeza, e dependendo aonde passa essa faixa de servidão, se ela passar por um terreno aí de terceiros, esse mesmo ele tem que fazer o quê? Uma autorização formal, né? E aí a concessionária local, né, a que detém a concessão aí da linha seja de distribuição, seja ela de transmissão, ela colhe essa documentação e essa concessão, né, essa aprovação, e daí ela pode construir naquele terreno, né? Em outros casos também, além dessa autorização, né, a concessionária, vamos supor que é uma linha de transmissão. Aí, no caso, eles fazem um documento para comprar aquela parte ali do terreno, né, que compõe a faixa de servidão, e daí eles fazem literalmente a compra, né? Às vezes, são duas opções, né? Ou você faz a compra, ou então você aluga, vamos dizer assim, aquela parte ali, né? Então, daí você, né, não pode desmatar, não naquela parte, né, mas na parte fora da faixa de servidão, porque na faixa de servidão você tem que ter o desmatamento, né, para manter a distância, né, entre a linha e o solo ali para fazer o equilíbrio aí da capacitância, né, dependendo do modelo, né, se o modelo tiver
acima de, salvo engano, 87 quilômetros, né, você já o modelo matemático aí, o mate físico, né, ele já comporta a gente fazer considerar, né, a capacitância, né, que é entre o cabo e o solo, por exemplo. Então, para essas e outras questões, a gente dependia do engenheiro ambiental, né? Hoje em dia, para cada área, não foi só para a elétrica, né? Eles concederam algumas autorizações para transformar esse processo mais célere, né? Por exemplo, o EIA-RIMA, né, o estudo de impacto ambiental, antigamente mas eu digo o estudo completo, né? Ele poderia ser liberado só pelo engenheiro ambiental. Hoje em dia, no que tange, no caso nosso da elétrica aí, né, no que tange a parte de você implantar uma linha, né, de distribuição, é o que eu falei, tem duas opções, ou eles compram, geralmente na zona urbana, eles alugam aquela faixa, né, e daí o detentor ali do terreno, ele faz um documento ali, deixando utilizar nessa parte aí, beleza? Só esse adendo que eu tinha que fazer. Vamos continuar aqui com a dica de hoje. A gente entende de legislação, educação e políticas ambientais, além de ecossistemas e tecnologias sustentáveis. Tudo isso com apenas um objetivo: preservar e recuperar o meio ambiente. Tem muita gente contratando esses técnicos. Estações de tratamento de resíduos, agroindústrias, empresas de papel e celulose, mineradoras, empreiteiras, companhias de petróleo e energia, unidades de conservação ambiental, centros de pesquisa e até órgãos públicos. As opções para quem quer entrar nesse mercado são extensas. E os salários desses profissionais vão de R$ 1.000 a R$ 3.500. Agora, como será que o homem se deu conta que deveria cuidar do nosso meio ambiente? Não foi um processo rápido. A preservação do meio ambiente só virou um movimento no início do século XIX. Mas tinha gente se preocupando com isso muito antes. No ano de 676, o santo anglo-saxão Cuthbert criou leis para proteger os pássaros nas ilhas da Inglaterra. Infelizmente, isso não valeu para as Ilhas Maurício, no Oceano Índico. Era lá que viviam os pássaros dodô, que eram muito usados como alimento e foram extintos em 1681. No século XIX, a luta ambiental ganhou mais força, principalmente com o lançamento do livro Walden, ou A Vida nos Bosques, um apelo à vida simples e ao contato do homem com a natureza. No mesmo século, o primeiro parque nacional do mundo foi criado, o Yosemite, nos Estados Unidos. Dali em diante, o movimento ambientalista foi ganhando força, principalmente por conta da poluição que a Revolução Industrial gerou. As fábricas da época usavam muito carvão e despejavam dejetos químicos sem a menor preocupação. Não foi à toa que em 1952, um imenso nevoeiro de poluição encobriu toda a cidade de Londres, causando doenças e a morte de milhares de pessoas. 10 anos depois do nevoeiro, a pedra fundamental do ambientalismo foi lançada, com o livro Primavera Silenciosa, da bióloga americana Rachel Carson. O livro inspirou a criação de grupos de defesa ambiental, como o Greenpeace. Hoje, esses grupos têm muita força e atuam em questões ambientais muito importantes, como as mudanças... Tá fazendo um adendo aí, pessoal. A questão é o quê? O impacto ambiental que é causado pela ação do homem, né? Esse impacto ambiental, ele pode o quê? Destruir, né, os biomas aí, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, pelo menos aqui em Goiás, né, o cerrado, ele pode destruir, né, a flora aqui, que compõe aquele bioma ali, né, e a fauna também, né? Então, esse impacto ambiental, ele que é o gerador dessas medidas, o quê? Que são paliativas, né, no sentido de dirimir, né, diminuir esses impactos ambientais aí. Vamos continuar aqui com a explanação. Mudanças climáticas. Quando se fala em meio ambiente, é impossível não pensar no futuro e em tudo que ainda pode ser feito. Acontece que já tem bastante coisa rolando na área de gestão ambiental, inclusive nas indústrias. E é aí que entra o técnico em meio ambiente. Quem vai nos mostrar várias ações que já estão acontecendo é o Gustavo Bittencourt. Depois de terminar o ensino superior em geografia, ele quis se dedicar mais à questão ambiental e decidiu fazer o curso técnico. Hoje,
O Gustavo trabalha como técnico em meio ambiente em uma empresa de produtos químicos e petroquímicos, a Braskem. E ele também dá aulas para futuros técnicos em um centro de formação. E só me diz se eu tô certo, porque eu vim encontrar aqui um técnico em meio ambiente e eu tô achando que eu tô no quartel dos bombeiros aqui. Essas são viaturas realmente que tem uma possibilidade de você ter combate a incêndio, mas ela faz parte também do dia a dia do técnico em meio ambiente. Hoje a gente tem uma função de fazer as ações preventivas para a SSMA, né? A equipe de PPAI, que é pronto atendimento de emergência, ela é responsável hoje para ter a saúde, a segurança e o meio ambiente durante os turnos. A prevenção é incêndio, né, vazamento. Fazendo um adendo aí, né? O pessoal acha que, né, o SSMA, né, igual ele diz, né? É só para a segurança do trabalho, né? Para garantir a integridade do trabalhador, né? Mas também é o quê? Do meio ambiente, né? O meio ambiente, né, ele faz parte ali do ambiente de trabalho. Por exemplo, se for o pessoal aí que lida com trabalho a céu aberto, né? Basicamente os eletricistas de distribuição, né? Os de transmissão, né? Então, eles têm que ter uma integração, né? Fazer a limpeza de forma consciente, né? Não pode causar um grande impacto ambiental só para ele só deve fazer aquela limpeza o suficiente para diminuir o impacto lá do modelo, né, a ação da capacitância, por exemplo. Vazamentos de produtos químicos para canaletas e redes de efluentes ou emissões atmosféricas, né? A gente trabalha no polo petroquímico e a gente sabe que uma das formas de poluição também do meio ambiente é através da emissão atmosférica. Para o técnico em meio ambiente, a demanda por trabalho é muito grande. Em sistemas de tratamento de água, efluentes, resíduos sólidos e emissões atmosféricas. Ele vai realizar a gestão ambiental dentro de uma indústria, operar os sistemas de tratamento, ele vai realizar estudos ambientais, análises físico-químicas. Só para vocês terem uma ideia aí, né, fazendo um outro adendo, por exemplo, eu vou falar da Ambev, né, porque eu conheço, né, eu já prestei serviço lá para eles, né, não só de treinamento, mas questão de projeto de SPDA, por exemplo, é o levantamento das instalações elétricas, né, o mais conhecido como, a gente viu lá em prontuário das instalações elétricas, né, existe o projeto elétrico clássico, que é o que? Você faz o dimensionamento, projeta, e desse projeto você materializa ele fazendo instalações, e existe o as-built, né, ou o as-built, né, como construído, né? Então, eu fui fazer o as-built, né, do SPDA, né, com o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, e daí eu descobri, né, que lá tem uma estação de tratamento de água, ou seja, a Ambev, por exemplo, tem uma estação, né, essa estação aí em que eles fazem o controle de qualidade. Pensa, eles fazem o controle de qualidade da água, sendo que nela já vem entre aspas, já vem tratada pela concessionária. No caso nosso aqui, né, chama Ceneago, né? Mas ele tem um tratamento a mais para fazer esse controle de qualidade do produto. E, inclusive, né, tem lá o processo de SIP, né, que é um processo de limpeza depois que você faz o invase de algumas bebidas, né? Daí você faz essa limpeza do tanque justamente para deixar ele pronto para poder invasar outro tipo de bebida, né? Por exemplo, ele cambiar do invase de refrigerante para de uma cerveja, por exemplo, né? E daí esse produto, né? Basicamente eles têm lá tanque, amônia, né? Que é o NH3, que é para ele serve tanto como subsídio para você fazer o ácido carbônico, né? E também para você basicamente muitas indústrias utilizam para manter, né, os alimentos por mais, por exemplo, uma bolacha aí, se não fosse a amônia, por exemplo, né, na aplicação do tratamento, ela não duraria uma semana, né? Então, com esse produto, ela dura, né, meses, tem um prazo de validade acima. E para você fazer a limpeza do tanque, por exemplo, né, para ele
ele ficar preparado de uma bebida para outra, por exemplo. Se não me engano, tem os tanques lá de soda cáustica, pensa, né? Então faz essa limpeza, utiliza lá a soda cáustica e você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o descarte? Não, simplesmente você não pode descartar, ainda mais soda cáustica, né? Então eles fazem a reutilização, o tratamento para eles utilizar em outro processo. Aí é que entra, né, uma estação de tratamento, uma ET, né, própria para esse tipo de empresa e para garantir, né, que principalmente não só o que entra seja controlado, né, a água que já é naturalmente já tratada, né, mas principalmente o que sai dele, né, que ele possa, né, enviar novamente, né, para a estação de tratamento aí da concessionária de água local, por exemplo. Queria só fazer esse adendo aí que eu achei interessante vocês saberem. Químicas, microbiológicas, ele está desafiado a conhecer todos os processos da indústria, pois é dentro da indústria que se geram os resíduos, que se tem os impactos ambientais e o técnico ele tem que atuar na prevenção desses impactos ambientais. E aqui o que é? Esse aqui é um dos nossos fornos. A planta é dividida em CEMAP 1 e CEMAP 2. Esses aqui são os fornos da CEMAP 2. Ele é responsável por receber a nafta, né, e craqueá-la para transformar nos outros petroquímicos que são utilizados pelas demais indústrias. Caso ocorra algum tipo de vazamento, através das medições de exclusividade ou de sonora, a gente vai avaliar possíveis vazamentos, sejam eles de produtos líquidos ou gás. Lembrando que o que eles estão falando aí são dos derivados de petróleo, viu? Nesse caso aí, né? Nesse exemplo aqui do Senai Play. Isso aqui é a primeira plataforma do forno. Aí você já começa a perceber que a temperatura vai aumentando, né? Se você colocar a mão no costado, você já começa, mesmo com a luva, você percebe. Então, aqui os fornos são espécies de maçarico. Ah, saquei. Você libera um pouco o gás, em seguida acende uma tocha que liga esse forno. Uau. Isso aqui, quando está seguro, é muito tranquila. O problema é quando alguma dessas... Há algum problema. Isso. Então, por Aí isso... o perigo é iminente, porque aí é muito calor, é muito gás. É uma situação extrema, né? Muito extrema. A criatividade também faz parte do perfil dos técnicos em meio ambiente. O Gustavo criou um projeto de monitoramento de efluentes. Essa ideia, que até recebeu um prêmio, foi adotada pela Braskem e, na prática, é um sistema que monitora os resíduos da fábrica, o que trouxe benefícios econômicos e ambientais. O trabalho do técnico em meio ambiente envolve muita responsabilidade. Mas também deve ser gratificante saber que você está contribuindo com o futuro do nosso planeta. Todos nós dependemos e fazemos parte do meio ambiente. É por isso que a sociedade tem que estar engajada em reduzir os impactos ambientais. Uma dessas técnicas é o tratamento de esgoto. E hoje, aqui na Odebrecht Ambiental, nós iremos descobrir como atua um técnico em meio ambiente nessa área. A Odebrecht Ambiental é a responsável por tratar o esgoto de 30% da população da cidade de... Esse é o tratamento, isso que estão mostrando é o tratamento clássico, né, da concessionária local. Já, né, o que eu citei aí, até o que eles mostraram anteriormente aí, né, é um tratamento que suplementar, né, ou complementar aí, que é utilizado dada a natureza e da indústria, né? Eu citei o da indústria de bebidas e esse, né, os da Braskem aí, eles citaram da indústria aí dos derivados e de petróleo. De Blumenau. Eu fui conhecer uma das estações para ver como é todo o processo. O esgoto ele é gerado 24 horas por dia e a gente precisa ter um controle desse processo e precisamos sim de pessoas qualificadas e conscientes da importância do trabalho delas e do efeito benéfico que isso traz para toda a cidade.
O técnico ele é muito importante para fazer a correta operação da estação. Ele já vem do Senai, já vem pronto de uma escola técnica, capacitado para resolver problemas na parte de meio ambiente. O Tainan se formou como técnico em meio ambiente e hoje trabalha aqui na empresa. É ele quem vai nos mostrar como o tratamento do esgoto é feito. Eu sempre tive interesse em trabalhar com o meio ambiente, sempre gostei de estudar, sempre gostei de me interagir com o meio ambiente. Então, esse curso, ele me chamou bastante atenção para isso. Desde o momento que você entrou no curso... Tá vendo, pessoal? Questão de afinidade, né? Já você não basta só você, não, eu vou fazer esse curso técnico, né? Eu estou fazendo esse curso porque alguém mandou, né? Porque eu vou receber benefícios. É óbvio, né, que a gente faz também por isso. Mas a questão de afinidade é primordial, né? É aquela máxima, né? Você juntar a fome, né, com a vontade de comer, né? Então, ele está mostrando esse aspecto aí, né? Ele se interessa pela área, né? Por isso, o trabalho dele, ele vai ser o quê? Otimizado. Curso até o momento que você saiu, esse conteúdo que você aprendeu lá dentro, ele te ajudou hoje em dia aqui no mercado de trabalho? Sim, esse curso técnico ele é bem abrangente. Ele capacita o aluno a trabalhar com educação ambiental, que hoje é um termo bem abordado, o tratamento de água, tratamento de esgoto, trabalhar com... E hoje em dia, pessoal, assim, só fazendo outro adendo aí, né? Igual eu falei, né? Antigamente, engenheiro eletricista, eu dependia apenas, né? Assim, eu dependia assim como, por exemplo, do engenheiro civil, o croquis, né? Para eu jogar o projeto elétrico em cima, eu dependia ou de um arquiteto ou do engenheiro civil. Hoje em dia, existe uma atribuição na hora que você faz uma anotação de responsabilidade técnica, em que você mesmo pode fazer um croquis dedicado para uma planta, né, seja ela predial, comercial ou industrial. Ou seja, hoje em dia, no começo não tinha não, né? Hoje em dia, o profissional ele já tem essa atribuição para ele poder agilizar os seus trabalhos, né? poluição do ar, então tudo que interfere com o meio ambiente, esse curso ele capacita bem um aluno. Hoje eu trabalho supervisionando a estação, então eu vou cuidar como o esgoto ele chega na estação, os processos. Tá vendo assim? Outro adendo aí, ele cuida, né, obviamente, né, da parte dele que é meio ambiente, assim como vocês, né, observam a parte da eletrotécnica, mas existe o que? Multidisciplinaridade, né? Por isso que no capítulo 6 aí vocês aprendem tópicos sobre o quê? Sobre o meio ambiente, né? E a sustentabilidade aí, né? Porque está diretamente ligado, né? Ao trabalho que a gente faz, né? Se o meio ambiente, se o impacto ambiental é grande, né? Você tem que fazer o quê? Ações muito maiores, né? Às vezes, né? As ações que a gente pode fazer são tão grandes, né? Em função do impacto, que você pode até inviabilizar o trabalho, né? Então, você sabe ter uma multidisciplinaridade, né? Fora o assunto aí do tronco principal, né? No caso nosso, aqui é a eletrotécnica, né? É fundamental, né? Que ele vai receber para ser tratado e o destino final dele. Então você faz o pente fino aqui. Isso, dói geral na estação, cuida da estação. O esgoto passa por uma grade com buracos de 3 centímetros. Aqui acontece a primeira separação de material líquido e sólido. Lembra lá das aulas de química, pessoal? Primeiro é o processo de filtragem, né? Depois ele vai falar, né? Tem a decantação, né? Você coloca aditivos químicos para você trazer uma maior velocidade para o processo de decantação, por exemplo. Tem alguns processos químicos, no caso esse aí, não o da limpeza da água em si, né? Você também pode acrescentar força centrífuga para você acelerar esse processo, né? No caso da decantação, primeiro momento não é possível porque você tem que manter aquele fluido ali, ele inerte, né? Mas existem alguns processos aí que cabe essa solução. Uma coleta é feita e sua amostra analisada. Assim, o controle diário é mantido.
Agora a gente vai começar a controlar a nossa estação. A gente vai controlar quanto de esgoto está entrando, se não tem nenhum esgoto contaminante ao esgoto doméstico e os processos gerenciais da estação. Depois, é hora de fazer o controle do esgoto. Com o equipamento, é possível saber a quantidade que chega à estação e ainda verificar se o pH anda muito ácido ou muito alcalino. Então aqui no caso... Relembrando aí, pessoal, o pH, né? O ideal é que ele esteja neutro aí, né? Para o fluido, né, do tipo a água. Aí é lógico, né, que o pessoal, por exemplo, a água destilada não tem os sais minerais, né? Não é própria para o consumo, né? Então, a água que tem adição de sais minerais é que é ideal para o consumo aí. Só relembrando esse ponto aí. Vazão e pH é uma responsabilidade sua também, nesse Sim. processo todo. Você como técnico, essa é a sua resposta. Isso, tem a responsabilidade de cuidar, de manter, ver se não tem nada de diferente para que não prejudique no meu processo de tratamento. O próximo passo é o tratamento biológico. Agora é que de fato o trabalho começa com a aeração do lodo ativado. Achou estranho? Pois eu explico. As bactérias presentes no lodo começam a degradar a matéria orgânica do esgoto bruto. Aqui no sistema de lodos ativados, as bactérias que estão presentes aqui, elas necessitam de oxigênio para degradar a matéria orgânica. Se eu não fornecer oxigênio para elas, elas acabam morrendo e elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem remover a carga orgânica que eu tenho no meu esgoto. Por isso, esse tanto de bolha no processo. Depois de passar pelo tanque de aeração, o esgoto vai para o decantador. Aqui, o lodo decanta e volta ao processo anterior, para repetir a degradação da matéria orgânica. O esgoto ele já está tratado e o lodo que foi decantado, ele ainda tem, vamos dizer, comida para minhas bactérias. Então ele vai voltar com vida para o meu sistema de tratamento. Ou seja, ainda não está propriamente, né, pronto para o consumo, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos, né, para veicular no sistema aí de abastecimento de água local, né? Lembrando que esse específico que estão mostrando é da concessionária de abastecimento de água, né, de uma cidade. Agora é hora de fazer a dosagem do cloro e assim eliminar os coliformes fecais no tanque de contato. No processo final, o esgoto passa mais uma vez por análise. Chegamos à nossa etapa final agora, então? Correto. Aqui, lembra que eu te falei? Aqui eu posso mostrar a diferença do meu esgoto bruto do meu esgoto tratado. Então vamos retomar. Essa aqui é a água, é a amostra que você tirou lá no começo, naquele nosso primeiro passo. E esse aqui, depois de passar por todo esse processo que a gente fez no dia de hoje. Isso mesmo. Esse já recebeu todo o processo e aqui ele já está pronto para atender toda a nossa licença de operação aqui da estação de tratamento. Perfeito. E qual que é a porcentagem, qual que é o grau de limpeza agora dessa Hoje água? a gente está trabalhando numa margem de 95% a 96% de eficiência. E aqui dá para notar que essa água aqui, ela não é potável para consumo. Por isso que eu pausei aqui, ó, tá vendo? Que apesar dessa daqui, ó, é a turva, né, de tratamento, essa daqui ela tá mais limpa e tal, não quer dizer que ela esteja potável, ela está tratada para andar no sistema de abastecimento, né, para poder trafegar ali no sistema de abastecimento, mas para estar potável aí, né, cabe um tratamento a mais aí. Consumo humano, mas pode ter Lembrando, né, potável, né, assim, usando esse termo, né, é próprio para você consumir, né, para você beber, né. certeza que ela não vai agredir o meio ambiente de forma que essa aqui iria agredir se fosse disposto direto no rio. Tudo isso para garantir que ele esteja realmente pronto para ir para o rio. O meio ambiente está completamente relacionado à nossa saúde. A pergunta que não quer calar, eu sei que vocês já devem estar se fazendo aí, né, mas se essa potável, né, ou potável não, né, a tratada eu jogo no rio, por que que eu não fazer ela ficar potável para poder jogar no rio? É porque existe um processo lá, que chama de eutrofização. O que que é eutrofização? Por exemplo, um exemplo bem rápido aí, né, a água da chuva, né, ela cai e daí ela, por exemplo, cai no asfalto, você tem um índice aí, dependendo da qualidade do asfalto,
vai fazer o quê? Ela vai escorrer para o solo, né? Então, aquela terra, toda a camada ali, a água vai se infiltrar e ir para o lençol freático, por exemplo, né? Tem algumas que escorrem para o rio, né? Para abastecimento. Aí, dado o volume de água que existe no abastecimento, por exemplo, essa impureza ela vai sendo diluída, né? Então a concentração com nível de água é lógico que com nível de água tratada, né? Grande, né? Com uma impureza menor, a eutrofização vai fazer o quê? Diluir mais essa impureza. Diluindo mais essa impureza, ela fica cada vez mais próxima do potável. Não quer dizer que ela ainda esteja potável. Agora, uma que ela escorre aí pelas camadas aí do solo, né? Até chegar, por exemplo, um lençol freático, né? Ela vai a cada, né? Cada centímetro aí que ela vai descendo, ela vai sendo o quê? Mais filtrada, tanto que ela pode, né? Chegando e as impurezas ficarem ali no solo, ali no terreno, né? Ela pode chegar no lençol freático praticamente, ou seja, é potável. E ainda mais quando ela volta de novo ao lençol freático, né? Dada a quantidade, a impureza que ela ainda tiver, ela vai ser diluída naquele grande volume d'água. Então, o processo de eutrofização é isso, né? Você tem um grande volume d'água, de água, né? Água tratada, não estou dizendo potável, mas dado esse grande volume, essa impureza e o processo de filtragem natural aí que existe no terreno, né? Ela vai se tornando cada vez mais próxima de ser potável. Daí a gente finaliza, por exemplo, né, utilizando aqueles filtros clássicos, né, um filtro aí, que esse filtro aqueles filtros de barro, né, ou até filtros que aqueles que parecem uma geladeira, tem uns aí de marcas e da Electrolux, por exemplo, que eles têm uma placa, né, que essa placa, eles passa pelo filtro, aí torna a água potável propriamente dito, e aí tem uma placa lá que ela faz um processo, tem uma termopilha. Aí ele pega, retira o calor e resfria aquela água que está ali. Né? E a sequência da nossa geração. Porque se no futuro nós não cuidarmos do nosso ambiente de uma forma geral, a atmosfera, a água, o solo, os nossos recursos naturais, nós teremos problemas então nas futuras gerações. Então, se a empresa ela tem visão de futuro, ela também precisa ter uma visão, né, de conscientização e preservação ambiental. Ó, pessoal, e como se diz, não sendo repetitivo, mas já sendo, né? Vocês estão vendo, né, que cuidar do ambiente é, é uma empresa ser inteligente, né? Empresa, eu piro quantas aí que eu já acompanhei que não fazia o tratamento, por exemplo, dos seus resíduos, né? Então ela tá achando que tá tendo vantagem, mas na verdade não, é desvantagem, né? Ela vai gastar muito mais para poder fazer os consertos, fazer. Tem muita empresa que acha que não, é só pagar uma multa, tá suave. Não, não é assim. Além de você pagar a multa, você ainda vai ser condenado a fazer, elaborar, né, contratar uma equipe para fazer a aplicação desse tratamento aí, né? Aí pensa, ó, meio ambiente, segurança do trabalho também. O pessoal acha que, né, você investir, né, em equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, treinamentos, né, por exemplo, o treinamento de qualquer área aí da segurança do trabalho, ele contabiliza como tempo de serviço, né? Você está o quê? Sendo capacitado, né? Seja lá pelo pessoal lá da CIPA, né, em conformidade com a NR5, seja lá pelo pessoal do SESMIT, né, em conformidade com a NR4, né? Então, infelizmente, o mal, a empresa que tem uma má gestão, né, uma má gestão, ela pensa que investir em meio ambiente e na parte de segurança do trabalho é desperdício, né? Mas não, é um investimento que você faz, porque aí você pensa, você faz o tratamento, você não leva o embargo, por exemplo, e você continua com a sua operação da planta, né? Do mesmo jeito, se você fornece os treinamentos
devidos aos colaboradores, você tem o quê? A menor probabilidade possível de ter acidente. Se você não tem acidente, os seus colaboradores estão o quê? Estão trabalhando. E você não tem o quê? Não tem prejuízos, né? Não só econômicos, né? Infelizmente, a má administração, ela acha que o prejuízo é só econômico, né? Ou seja, eu sei que, né, que é uma empresa, muitos de vocês devem estar se perguntando, é uma empresa, ok. Mas você pensar no coletivo, você também está pensando na empresa, né? Essa questão aí que principalmente que o capítulo 6 aí, ele quer transpassar para vocês aí. Então são benefícios muito importantes que as pessoas às vezes não conhecem, né? Elas apenas veem o buraco na rua, veem a conta chegando em casa, mas esses benefícios de melhoria de qualidade de vida, as pessoas... Lembra que a gente comentou, eu não sei se foi eu que ministrei a aula para vocês, né, de projetos, né, seja o predial industrial, né, ou seja, o que ele está falando nas pessoas são os não técnicos, né, no caso do nosso jargão, né, o BA1, né, que é a pessoa inadvertida, que é a pessoa que não sabe nada, no caso nosso, né, nosso técnico, da área da elétrica, né, embora existe eletricidade básica, por exemplo, né, embora existe hidráulica aí, né, a parte de hidráulica em física, mas são o quê? São princípios físicos, princípios matemáticos, né? Não tem um quê de consciência, né? Não tem um quê de mostrar o que geralmente a gente vê isso mais na faculdade e em alguns cursos técnicos, né? Existe um curso que é chamado de cidadania, né? Quando eu fiz engenharia elétrica, tinha uma disciplina, né, que tratava sobre essa questão, né? Você ser um bom cidadão não quer dizer que, não, o bom cidadão é aquele que paga os impostos, mas também é aquele que faz a sua parte. Quando cada um faz a sua parte, seja pagando os impostos, seja mantendo aí, né, fazendo a coleta seletiva, a empresa, no caso, fazendo o tratamento de efluentes aí, ou seja, cada um, né, cada engrenagem trabalhando em sincronia, né, você consegue um resultado, né, você consegue o quê? Ser um cidadão, né, fazer com que essa sociedade funcione, né? Às vezes desconhecem. Vendo os dados de saneamento no nosso estado e no nosso país, a profissão de técnico em meio ambiente e de todas as pessoas que trabalham na área de saneamento, com certeza é a profissão do futuro. O meio ambiente é um tema que envolve todos nós. Por isso é preciso estar atento, antenado nesse assunto. O espaço para os técnicos em meio ambiente não para de crescer. Cada vez mais as indústrias procuram profissionais qualificados que possam trabalhar na recuperação e na prevenção de danos. Crescimento econômico não significa degradação. As indústrias estão ligadas nisso e, claro, com a ajuda desses profissionais que a gente conheceu hoje. Então, pessoal, foi isso. O intuito hoje, deixa eu tirar aqui o compartilhamento. O intuito hoje, né, já que a gente entrando aí na sexta aula, e já conseguiu já perfazer todos os assuntos, né, os 6 capítulos, né, e a instrução sobre cada uma das 3 atividades, né, que vocês têm que entregar, né. Então, eu tirei essa aula de hoje para a gente fazer uma reflexão aí eu escolhi, né, o assunto aí que foi menos falado aí, que é a questão ambiental, né. Então, e também para a gente tirar a dúvida, né? Então eu dou por encerrado a aula de hoje, né? E aguardo, né, todos aí para na nossa próxima aula. E lembrando aqui, deixa eu até pegar aqui fazer aqui um special overview, pessoal. Lembrando aqui. Só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui Lembrando aqui, ó, que a gente tá o quê? Na nossa, hoje 10/4, né?
na nossa antepenúltima aula, né? Então, falta mais 2 aulas. Essas 2 aulas vão ser dedicadas, né, a vocês tirarem dúvidas, né, sobre as atividades que vocês têm que entregar. E eu vou dedicar também a assuntos que foram um pouco abordados aí no decorrer das aulas e da instrução, né, para a gente poder fazer um aprofundamento, né, uma reflexão maior, tá ok? Então, lembrando aqui, ó, né, fiquem antenados aí, fiquem de olho aí, ó, falta ainda do dia 17/4 e do dia 24/4, viu? E daí a gente já vai para o C aí, que, se eu não me engano, é manutenção do CEP, né? Tá bom? Eu vou deixar aqui a renderização correndo aqui e aguardo vocês aí na nossa antepenúltima aula, aí, tá bom? Fiquem com Deus.